pessoal, eu sou a Évori Leal, especialista em Soft Skills, que é o tema desse canal. Se você ainda não me segue, clica aí, todas as quartas eu estou aqui com conteúdo novo. Eu tenho também um perfil no Instagram que se chama Potencialize Sua Potência, onde eu também falo de Soft Skills. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre perfeccionismo emocional. Eu fiz um post no meu Instagram essa semana falando sobre o fato de a gente estar muito vulnerável, né, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo no país. E o quanto é difícil para a gente expor os nossos sentimentos quando a gente está desta forma, principalmente no ambiente profissional, né? O medo da gente parecer fraco, da gente parecer menos competente ou até mesmo menos produtivo. E a vulnerabilidade, ela é uma porta para que a gente flutue entre emoções que nós classificamos como boas e ruins, né? Então, quando eu estou vulnerável, as situações elas me afetam mais e fazem com que eu fique, né, nessa flutuação emocional. E o perfeccionismo emocional, ele nasce desse fato de que a gente não aceita que a gente precisa e tem emoções ruins. O filme Divertidamente fala muito claro isso, né, gente? Quando a menininha tá passando por uma situação em que ela está se sentindo triste, mas ela não se permite sentir aquela tristeza, ela começa a adoecer. E vejam, essa semana eu li um artigo, né, do Contar do Caligares, que nos deixou, infelizmente, né, no final do mês passado, e o artigo era muito interessante, falando sobre o fato de que nós não permitimos que crianças se sintam infelizes, né? É como se fosse uma obrigação a criança estar sempre feliz. E daí nasce essa nossa percepção de que existem emoções que são ruins e que por isso nós devemos evitá-las ao máximo. Só que o problema, gente, é que elas existem e elas estão aqui, né? E quando a gente fica tentando não parecer aquilo que a gente está sentindo, isso é muito desgastante. E isso desemboca numa série de consequências para o nosso corpo e para o nosso estado psicológico. Então, eu queria trazer essa questão, né, do perfeccionismo emocional para a gente refletir um pouco sobre o fato de que a gente precisa deixar que as emoções aconteçam. A emoção, gente, é um disparo biológico diante de um estímulo. Esse estímulo ele pode ser externo, pode ser alguma coisa que aconteceu, ou pode ser interno, um pensamento, alguma coisa que está te incomodando, né? E quando a gente está livre para sentir o que o estímulo está nos mostrando, a gente não se apega a nenhum tipo de emoção, nem a emoção boa e nem a emoção ruim, gente. Porque o grande problema é o apego que a gente cria na emoção. A gente é tão apegado com a emoção que eu vejo com muita frequência as pessoas se definirem como sentimentos. Né? Então a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa alegre. Veja, não é possível uma pessoa ser 100% do tempo alegre, entende? Vão existir situações na vida em que ela não vai estar alegre. E quando ela se congela nesse papel, ela se obriga a estar alegre, mesmo quando a situação está dizendo para ela, não é hora de ficar alegre. Então isso é perfeccionismo emocional, gente. É essa obrigação que a gente tem constantemente de estar em emoções que são boas. Eu trabalho com o princípio de que sim, a gente deve trabalhar o tempo todo para regular as nossas emoções e mantê-las o máximo possível em emoções boas. Porque lógico, né, gente, a emoção boa nos dá um poder de ação que é muito melhor, é muito mais assertivo e que a gente consegue realizar muito mais na nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ou não deve viver as emoções que são ruins também, né, gente?
No momento da tristeza, é importante viver a tristeza. É importante a gente viver a emoção que está surgindo, ter consciência dela, e a gente precisa somente aqui ter um cuidado para que ela não se perpetue. Se eu estou notando que eu estou ficando triste com muita frequência, na maior parte do tempo, aí é um sinal de alerta, aí eu preciso buscar ajuda. Agora, fora isso, a gente precisa ter essa flexibilidade, né, gente, de viver emoções que não são tão boas como as pessoas dizem, né? Porque a classificação do que é um sentimento bom e do que é um sentimento ruim, para mim é péssimo, porque às vezes aquilo que as pessoas classificam como um sentimento ruim tá me ajudando, e aí eu não posso dizer que é um sentimento ruim, entende? Então eu não gosto de fazer essa classificação, mas a gente faz, né? Porque normalmente a emoção ruim é aquela que nos tira do centro, né? É aquela que tira o nosso poder de raciocínio, que afeta o nosso corpo, o nosso desenvolvimento na vida. A gente para de querer produzir, a gente para de querer fazer. Mas elas são emoções importantes. Elas são emoções que estão pedindo para serem vividas. E se você permite isso, aos poucos ela também vai embora. Assim como as emoções boas não são eternas, né? Então, o perfeccionismo emocional é a gente não permitir isso. E aí, quando a gente não permite isso, gente, a gente vira um personagem, porque a gente passa o tempo todo querendo parecer bem, se mostrar bem, quando na verdade por dentro a gente não tá legal, né? É até um sinal muito ruim, porque quando eu estou no meu perfeccionismo emocional e eu nego que a emoção ruim está ali, eu também adio o processo de repente pedir ajuda e de perceber que eu estou precisando de ajuda. Então, o recado que eu queria dar para vocês hoje é esse, né? Fiquem atentos a essa necessidade constante que a sociedade nos coloca, né, gente? Esse artigo que eu citei a respeito da gente não permitir que as crianças sejam infelizes, né? Isso é muito real. Quando uma criança está se sentindo mal, a coisa que a gente mais quer é tirar aquilo dela, né? Não, isso já vai passar. Não, você não pode ficar assim, você não precisa ficar assim. Ela precisa ficar assim às vezes, é importante. A emoção, ela sempre nos traz um processo de aprendizado a respeito da gente, a respeito de como a gente está lendo o mundo. Então, sentir tudo o que surge a partir das experiências é muito importante. A gente precisa deixar que a emoção venha, perceber ela, viver ela se for preciso, e aí deixar passar. Inteligência emocional, quando a gente trabalha, né, gente, não é controlar a emoção, né? As pessoas têm essa ideia de que uma pessoa que é inteligente emocional é aquela pessoa que consegue controlar. O que você precisa é regular a emoção. Né? Regular a emoção é diferente de controlar, porque quando eu estou dizendo eu preciso regular, eu estou permitindo que várias emoções aconteçam. Quando eu estou falando de controlar, eu quero parar algumas emoções que eu classifico como ruins. Vamos ficar atento a isso, gente. Não existe perfeccionismo emocional, a emoção ela deve surgir conforme a experiência, não se congele numa emoção, num sentimento, porque aí você vai performar toda vez que aquele sentimento não estiver presente. O meu recado de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos. Eu adoro quando pessoas novas chegam aqui no canal. Eu espero vocês aqui semana que vem, toda quarta, eu tô aqui falando de soft skills.